Fala, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do nosso ArcaCast. Na verdade, é o terceiro episódio dessa temporada, onde a gente está estudando, debatendo, conversando um pouco sobre este livro aqui, A Arte de Sabotar a Própria Vida, do nosso bispo Miguel Shoa. E hoje a gente vai estar, nesse terceiro capítulo, conversando um pouco sobre as armadilhas pessoais que comprometem a nossa família. Hoje a gente está aqui com o pastor Carlinhos, que vai conversar com a gente um Olá, pouquinho. pessoal, que bom estar aqui com vocês. E eu acho que vai ser massa hoje, vai ser bem edificante. E vamos conversar, vamos bater um Vamos papo. lá. Para a gente começar, pastor Carlinhos, eu queria dar um pontapé inicial lhe fazendo uma pergunta acerca desse terceiro capítulo, que é o seguinte: o que seria esse comportamento repetitivo, sabotador no ambiente familiar? E como é que esse comportamento repetitivo ele pode destruir os relacionamentos e até mesmo a família? Eu acho bem interessante quando o Bispo Miguel ele trabalha, porque ele mostra que todos nós, de alguma forma, temos uma influência familiar muito forte, né? E isso vem até nós de alguma forma. Então, nas nossas relações, na nossa formação, existe a influência familiar. E quando ele dá alguns exemplos sobre a questão da repetição, é muito aquela questão assim, a gente não consegue perceber os nossos pontos cegos. São as nossas lutas, as nossas dificuldades. E a gente não só, às vezes a gente tem até mágoas, ressentimentos, por isso que existe uma grande possibilidade da gente repetir isso, né? Então a repetição eu acho que é fruto de um desvio, né? Que a gente desenvolve por experiências que a gente viveu. Às vezes, um exemplo, a gente tem um problema de uma relação com os nossos pais. A gente viu os nossos pais agindo de uma forma errada. O nosso pai, figura paterna, um exemplo. Ele era muito ausente. Então, o homem ele termina trazendo isso, né? Ele trazendo essa questão. Ele odeia isso, mas ele termina projetando e vivendo isso em sua vida. Essa repetição, a gente vê muito isso em gabinete também. Às vezes a gente vê que as pessoas chegam com suas lutas, mas elas não são capazes de perceber seus pontos cegos. Aquelas áreas que elas precisam urgentemente da ação e da intervenção do alto. Então, eu acho que é super comum isso. Todos nós, claro que não tem como a gente dizer assim, ah, mas eu não tenho influência nenhuma da minha paternidade, da minha maternidade, eu sou uma pessoa extremamente livre. Claro que isso não é possível, mas eu acho que o trabalho do Espírito Santo de Deus é exatamente trabalhar a natureza dele em nós, é trabalhar o nosso passado, é fazer com que a gente saiba lidar e a gente não venha repetir, né, as coisas que a gente aprendeu da pior forma. Porque às vezes a gente tem a sensação, né, de que aquele taxamento de porque eu sou assim, esse é o meu jeito, eu ajo dessa forma, eu reajo dessa forma, e a gente acaba trazendo isso, não é isso, para dentro do ambiente familiar. E não encarando isso como um desvio, mas sim como se fosse parte da nossa personalidade, né? E como identificar exatamente isso aqui, até onde vai a nossa personalidade e até onde esse comportamento repetitivo é fruto de um desvio dessa nossa personalidade. Eu acho que tem algumas formas de a gente identificar. Primeiro, um exemplo. Você pode, uma terapia, uma boa terapia vai ajudar você a descobrir os seus pontos cegos, descobrir esses comportamentos repetitivos. Uma outra forma, a vida em comunidade. Né? A vida em comunidade, você ter irmãos e irmãs de fé que caminhem com você. Essas pessoas podem apontar os pontos cegos. Um bom discipulador, né? Alguém que divida a vida com você, que chore com você, que vá até onde a sua dor existe, né? E ali ele possa ser usado por Deus, não só para apontar o erro, a repetição, mas também dizer, ó, vamos caminhar por aqui, né? Então, eu acho que existem muitas possibilidades. E eu acho que todas essas coisas podem trabalhar juntas, né? Essas coisas podem trabalhar todas juntas. A grande questão é que a gente é uma obra inacabada, né? Eu vejo a gente como uma obra de arte mesmo, assim. Acho que Deus está formando como um olheiro, né? Um barro, dando forma, né? Dando a forma dele em nós, porque a gente não é igual. As experiências não são iguais. Um exemplo, você pode ser irmão gêmeo, na mesma família, né? Tendo o rosto parecido, o corpo parecido, mas as experiências e como você vai repetir aquilo vai diferenciar de um para o outro. Né? Uns vão repetir tal coisa, o outro vai repetir outra por influências dessa. A mãe influenciou mais um, o pai influenciou mais o outro, e assim a gente vai. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente ir identificando essas coisas, a gente se colocar humildemente,
numa postura de dizer assim, Senhor, eu quero ser essa obra inacabada, mas que vai ser acabada por ti, no sentido de formar, né? O Espírito Santo ali conduzindo esse processo. E então a gente consegue, por exemplo, a gente consegue identificar. Nós conseguimos já, ó, isso aqui não é traço da minha personalidade, isso aqui de fato é um desvio que precisa ser corrigido. Ok. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar, então, como é que a gente pode vencer Certo. esses comportamentos danosos que vêm destruindo o nosso relacionamento familiar, e não só familiar, muitas vezes esse relacionamento se expande para fora da nossa casa. Como vencer isso nesse processo? Tipo, a gente falou aqui, né, rapidamente, algumas formas, né, que a gente pode usar para que isso aconteça. Mas eu acho que você identificando, já admitindo essa luta, essa repetição, vamos dizer que você teve uma ausência muito grande do seu pai, um exemplo. Então a figura masculina para você sempre foi muito difícil. E você não tem um referencial e você precisa ser um pai, um exemplo. Né? E esses papéis de pai, amigo, de homem, é um papel que ele precisa de toda uma formação. Então, essas influências, quando você vai identificando elas ali na sua vida, essas fissuras da alma, que a gente pode dizer assim, essas fissuras do caráter, essas rutas, essas, vamos dizer assim, coisas que você identifica claramente, eu acredito que a ação do Espírito Santo de Deus, fora que a gente falou aqui, terapia, de um discipulado, essa intervenção do alto, eu acho que essa cura de Deus, ela traz plenitude, né? Ela traz liberdade. E eu acho que a santidade de Deus é um dia após o outro, né? A gente vem num dia de cada vez, como a gente fala, né? Em 30 semanas, a gente também fala que a mesma força que a gente usa para permanecer repetindo é a mesma força que a gente pode usar para sair desse comportamento repetitivo. Eu acho que a igreja é um bom hospital, né? É um hospital onde todos os enfermos ele pode vir como estão, né? E ali a gente está diante de um médico que realmente pode sarar e curar nossa alma, realmente pode compreender, porque assim, às vezes existem lutas que elas não são fáceis de ser compreendidas, né, pelas pessoas. As pessoas acham que a gente não quer, que muitas vezes as pessoas não querem sair disso, já faz isso e pronto. É aquele determinismo, né, biológico, a gente vê aquele determinismo social assim. Mas eu acho que o evangelho é essa liberdade de tentar todos os dias ser quem Cristo nos chama para ser, né? Então, eu acho que é possível sim, eu acho que a ação do Espírito Santo de Deus, processo de santificação, um dia após o outro, caminhar junto, né, com pessoas. Aí sim você pode ir vencendo um dia de cada vez as suas lutas. O autor ele até nos traz essa questão de você trazer Deus para o processo, né? Mas eventualmente na nossa vida a gente é como se a gente entrasse num ciclo insano e esse ciclo ele vai rodando, rodando, rodando até que a gente tem que cortar, né? A gente dá um basta. A gente traz Deus para o processo. Ok, nós entregamos tudo a Deus, nós trazemos Ele aqui para caminhar conosco, mas eventualmente as marcas do passado afetam o nosso presente e comprometem muitas vezes o nosso futuro. Então, como é que a gente pode trabalhar isso de forma prática no dia a dia? Vê, uma coisa que eu vejo assim, é bom às vezes dar exemplos. Ele dá um exemplo muito legal assim no livro que eu acho que dá para a gente trazer aqui. Ele fala de um casal que eles querem muito casar, eles vão para o gabinete, mas quando você começa a ouvir eles no gabinete, você vai percebendo que um casal, o cara começou um relacionamento completamente errado, engravidou antes da hora, e ele sempre buscava alguém para suprir a sua carência. A mesma coisa ela. Ela também, eles tinham a mesma luta, o mesmo processo de repetição. Né? Então, ali foi visto claramente que eles podiam estar sabotando o começo de um casamento. Então, é possível a gente não perceber. Né? De forma bem prática, eu acho assim, você percebendo, você precisa trabalhar aquilo ali de forma propositiva mesmo. Poxa, se eu tenho um problema de
o bispo dá até um exemplo dele, que ele diz assim, que o pai não era carinhoso. Então, ele tentou ser carinhoso, ele tentou trabalhar aquilo da melhor forma possível, né? Então, é você identificar as coisas, você tentar trabalhar aquilo de forma propositiva, você buscar ajuda, você querer fazer algo diferente. Claro que a resposta disso não pode ser fruto de uma... porque eu lembro, vou falar de mim assim, pronto, acho que fica melhor. Eu lembro de uma vez que minha mãe disse assim, olha, seu pai não queria colocar o seu nome em você, né? Por quê? Porque o nome do meu pai é José Carlos, o meu também. Mas minha mãe disse assim, ele disse assim, quando eu tinha nascido, ele fez, não vamos botar o mesmo nome não, porque eu não sou uma pessoa boa. Então eu quero que ele seja uma pessoa boa. E como eu não sou uma pessoa boa, meu pai falou, então bota outro nome nele, né? Aí minha mãe disse, não, a gente vai botar o seu nome nele. E eu fiz questão de colocar no meu filho o segundo nome, o nome do meu pai. Por quê? Porque era mais assim, poxa, vamos fechar isso, né? Vamos fazer com que as coisas sejam diferentes. É possível as pessoas serem boas, é possível as pessoas mudarem, é preciso... a gente pode não, vamos dizer assim, tem uma linguagem, às vezes, que eu não concordo muito, e as pessoas chamam, às vezes, de maldição hereditária, negócio que vai de uma geração para outra. Eu não vejo muito isso, eu vejo muito assim, existe uma repetição que a gente precisa, a partir do momento que Jesus nos ressuscita da morte, né, nos dá uma nova vida, a partir daquilo ali a gente pode mudar tudo, pode mudar toda a história, né? Pode mudar todo o roteiro, pode mudar tudo que pode acontecer. E como uma vez oraram por mim, disse assim, a partir de agora, a sua descendência será uma descendência abençoada, né? Então, eu vejo muito assim, sabe? A gente Sim, construir relacionamentos. e muitas vezes a gente identifica, né? A gente dá nome ao pecado, dá nome ao comportamento. Às vezes é uma pessoa que se ira bastante com frequência, às vezes aquilo tem uma raiz, né? A gente costuma identificar, mas o que fazer diante do desespero de, às vezes, não saber o que está acontecendo? Porque isso acontece num relacionamento familiar. Às vezes, entre um filho e um pai, um filho e uma mãe, entre um marido e uma mulher, entre irmãos, da gente não consigo identificar, não sei o que está acontecendo. Até que ponto isso pode ser algo espiritual? Até que ponto isso pode ser algo dessa repetição de ciclos não identificados? O que fazer quando a gente não consegue identificar isso? Massa. Vê, para mim, tudo é espiritual, assim, né? Tipo, até a própria repetição, ela tem uma ação maligna, né? Poderia dizer assim. Agora eu acho que a gente identifica, porque o próprio Espírito Santo ele sonda o nosso coração, né? O texto bíblico diz. E por ele sondar, ele vai lá e traz luz às coisas, né? Ele mostra. Às vezes através de uma relação comunitária também ele traz, né? A partir de relacionamento com pessoas que querem conduzir você para perto de Deus, essas coisas aparecem. Agora a gente precisa não vestir, né? Não se sabotar. Não sabotar, porque tem gente que já vestiu essa roupa e não se coloca, vamos dizer assim, sente culpado, sente inferior, sente envergonhado e ele não se permite entrar nesse ambiente de cuidado, de amparo, de acolhimento. Embora que às vezes a gente possa encontrar na igreja às vezes um ambiente de julgamento, isso, aquilo, outro, mas o nosso coração ele tem que ser um coração disposto a, né, vamos dizer assim, a essa mudança, né, a esse processo. E eu vejo isso muito, muito assim. Eu acho que a igreja, cada vez mais, você vê pessoas que não querem, pessoas que não aceitam ajuda, mas você também vê muita gente que está querendo ajuda, muita gente que quer mudar, muita gente que quer entrar no processo, como a gente falou aqui, muitas pessoas que querem de fato ajuda, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se faltou alguma coisa, eu acho que eu tinha uma ideia aqui, mas fugi um pouco. Mas se quiser perguntar algo que... Não, das perguntas que eu separei, eu acho que você já respondeu bem, já respondeu tudo sobre essa questão da gente realmente como identificar, né, como vencer, como romper esse comportamento repetitivo. E o que fica claro para a gente realmente trazer Deus para o processo, né? Como você falou, realmente a gente trazer Deus para o processo. Queria lhe perguntar se tem algo mais que você queira colocar aqui para a gente no ArcaCast.
Veja, eu queria colocar uma coisa assim, que eu acho que é bem importante. Tipo, a gente é uma família, né? A igreja é uma família. Então, devemos construir esse ambiente interno, né, de transformação nossa, de não repetir. Ele, ele, eu não vejo uma forma dele acontecer sem uma vida comunitária, sem a gente estar numa igreja, sem a gente estar numa célula. Por isso que eu conheço muitas pessoas que às vezes só frequentam a igreja, elas são mais propensas a repetir as coisas, sabe? A gente precisa entrar, né? Se envolver, ter um ambiente de afinidade, um ambiente de vínculos, sabe? É, porque se a gente não se colocar aberto a perceber esses pontos cegos que a gente só percebe quando Deus. Ponto, um exemplo. Uma boa pessoa para perceber um ponto cego é a esposa. Estou diante da minha esposa aqui. Então, muitos pontos cegos na minha vida eu só pude ver a partir do olhar do outro. Né? Então, o casamento é esse olhar de amor, né? Esse olhar de cuidado, de amparo, de acolhimento. Mas se a gente não consegue fazer isso de forma ampla, né, de forma de todos os lados, né, tanto na questão do casamento, como na vida comunitária, irmãos, discipulado, terapia, ajuda de um psicólogo, tudo para que a gente ganhe a forma de Cristo, né, nesse mundo. Então, assim, eu acho que, eu diria assim, até para os casais, assim, por mais que você começou um casamento, você pode dizer assim, poxa, não foi esse que eu casei, né? Tem isso muito. Não foi isso que eu casei, eu não esperava isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente não conheceu profundamente o outro ainda, porque a gente criou uma forma de funcionar Não se permite, né? que não se permite ser visto, né? Porque nós temos vergonhas, né, de trazer as nossas lutas, né? Sim. Então, por isso que eu digo, se você não é capaz de construir no ambiente do casamento esse lugar, aonde é que vai existir ele, né? Porque o mundo ele distrai a gente. O mundo ele quer levar a gente para pensar outras coisas. Quer pensar sobre isso, pensar sobre mudança, pensar sobre as coisas que eu preciso melhorar, demanda um sacrifício, sabe? Demanda um desgaste formador, sabe? E as pessoas não querem isso. As pessoas querem um ambiente. Por que as pessoas querem viver em festas, querem viver em farra? Porque lá ninguém vai perguntar sobre essas coisas. Mas sendo que essas coisas não devolvem a felicidade nem a alegria, né? Ela é momentânea e circunstancial. Jesus quer nos devolver a vida. Esses lugares quer, vamos dizer assim, sugar a nossa vida. Levar a nossa vida, vamos dizer assim, a sensação de que a gente está indo para frente, mas a gente dá um passo para frente e sem para trás, né? Porque não se pode tocar nas coisas que realmente vão transformar a gente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Como a gente tem aprendido muito, Deus ele é amoroso, É é gentil. gentil, e eu acredito que é esse ambiente que ele quer usar para nos transformar, né? Para fazer com que a gente não repita as coisas que a gente viveu, que a vida, a paternidade biológica não seja a paternidade definidora, né? Mas a paternidade divina, a paternidade Amém. comunitária, a paternidade de Deus, ela possa ir nas fissuras da nossa alma e curar e nos formar. Amém, excelente. Gente, por hoje é só. Espero que tenha abençoado, essa reflexão tenha abençoado a sua vida, tenha lhe feito refletir, né, sobre identificar alguns comportamentos repetitivos que podem estar trazendo algum tipo de prejuízo para os seus relacionamentos, para dentro do ambiente familiar. Espero que você acompanhe essa série com a gente. No próximo episódio, nós falaremos um pouco sobre como identificar a nossa vocação, nosso chamado sem nos trair, como seguir a nossa vocação, nosso chamado sem nos trair. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.